Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Gente, como prometido pra vocês, vim trazer como segundo vídeo do canal contando a minha história de como eu vim parar aqui em Curitiba. Na realidade, na Fazenda Rio Grande Metropolitana de Curitiba. Vou contar um pouquinho da minha história, né, de como a gente decidiu vir pra cá, por que a gente decidiu se mudar, o que a gente tá fazendo aqui, por que a gente não ficou lá na nossa cidade, né, que é o interior do Paraná. Então eu vou contar, tentar não ser tão detalhista, porque eu sou uma pessoa muito detalhista, mas se ficar muito grande eu prometo que eu corto o vídeo, mas eu vou tentar explicar certinho do modo que vocês possam entender toda a nossa história. Poderia contar desde lá no início já a minha história com meu marido, mas eu acho que daí vai ficar muito confuso, né? Então vamos por etapas. Se vocês quiserem um vídeo que eu conto sobre a minha história com meu marido também, eu posso contar separadamente. E vamos lá, para não estender muito nisso aqui. Se vocês gostaram do vídeo, né? Se vocês já estão gostando de começo, já deixe seu like, ative o sininho, se inscreve no canal. E vamos lá, bora pro vídeo porque senão vai ficar muito grande. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu sou de Ribeirão Claro, Paraná, não sei se vocês conhecem. É uma cidadezinha bem pequenininha no interior. Na realidade, hoje eu não sei nem quantos habitantes tem lá, mas gira em torno de 12 mil habitantes, por exemplo. Mais ou menos isso, não tenho certeza. Nem procurei para falar para vocês, mas até quando eu saí era mais ou menos isso. E o meu marido não é da mesma cidade que eu. Meu marido é de Andirá, Paraná. Então somos de cidades diferentes, por isso que tem uma outra história aí meio longa, que a gente não se conheceu lá, né? Foi em outra situação. E a gente acabou se conhecendo na faculdade e começamos a ter um namoro à distância. A gente namorou por mais ou menos 2 anos à distância. E quando a gente finalizou a faculdade, a gente ficou meio que naquele impasse, né? De namoro à distância, tava tudo muito difícil pra gente. A nossa cidade dá mais ou menos 63 quilômetros de distância, dá mais ou menos 1 hora de uma cidade para outra. Então a gente se via somente no final de semana. Um final de semana era meu, outro final de semana era dele. Então a gente vivia nessas estradas, né? Então, com o tempo, a gente começou a rever, né? A gente começou a pensar de morar junto, começou a pensar se a nossa vida realmente seria ali, né? Aí tem aquela questão, né? Você vem pra minha cidade ou eu vou pra sua, só que daí as nossas cidades são muito pequenas, né? Não tem muita estrutura, não tem muito serviço, não tem muito trabalho. E bem na época eu tinha acabado de sair de um serviço, né? Tinha acabado as minhas aulas, né? Eu sou professora, sou formada, eu e meu marido somos professores de educação física. E assim que eu terminei a faculdade, eu consegui um emprego, né? Eu dei aula por mais ou menos 6 meses, que foi uma licença maternidade em uma outra cidade vizinha. Só que acabou o meu prazo e eu acabei ficando desempregada. E foi onde a gente começou a ver, né? Colocar os pontos, como que a nossa situação ficaria. Eu não estava conseguindo arrumar emprego na minha cidade. Ele tinha o dele, mas não era algo, não sei se vai ser para sempre, se eu vou crescer aqui, como que vai funcionar. Então a gente começou a conversar sobre esse assunto, né? E foi aonde a gente começou a discutir sobre a situação. A gente vai ficar aqui, você vai tentar arrumar um emprego na minha cidade, ou você vai arrumar na minha. E foi onde eu dei a iniciativa de tentar procurar emprego na cidade do meu namorado, do meu marido hoje, em Andirá. Eu mandei currículo na cidade inteira, gente, na cidade inteira. Eu não consegui nada, nada real mesmo, nada. Então foi aonde foi o nosso primeiro passo de assim para trás, de falar, meu Deus, e agora? Tá muito difícil. E na minha cidade eu já vinha mandando currículo há muito tempo e eu também não tava conseguindo nada, nada, para vocês terem ideia da situação que tava. E o meu cunhado, irmão do meu marido, ele mora em Curitiba, né? Já fazia mais ou menos
há 2 anos atrás, já fazia uns 3 anos, não sei, não vou dizer também porque eu posso estar errada, que ele morava, mas ele já morava alguns anos em Curitiba. E ele sempre comentou porque o irmão dele, né, o meu marido não teria ido embora, por que ele não tentaria vir pra cá, né? Só que meu marido sempre teve muito medo em relação a isso. Será deixar o emprego que eu tenho aqui? Não tá fácil a situação. Será que eu devo fazer isso? Só que daí com o nosso namoro, com as nossas questões, né, as dificuldades que já tava, o nosso namoro à distância, eu desempregada, tava ficando muito difícil, o gasto que era pra ir pra casa dele, o gasto que era pra ele vir pra minha, a gente começou a rever essa situação. Será que não vale a pena a gente tentar, pelo menos? E então, quando a gente iniciou o nosso namoro em 2017, né? Quando foi em 2019, que a situação estava bem difícil mesmo, que a gente não tinha mais o que fazer, o meu marido veio pra mim e falou: Gabi, por que você não vai? Vai você, fica na casa do meu irmão, fica lá um mês, por exemplo, você já tá desempregada mesmo, fica lá um tempinho, passa uma temporada lá, e quem sabe você arruma um emprego. Se você arrumar um emprego, eu peço a conta da minha empresa e vou, né? Pelo menos é uma coisa mais certeira, né? A gente não vai ficar 2 desempregados, porque esse era o maior medo dele. Ficaram os 2 desempregados, o que a gente ia fazer da vida? Então foi onde eu comecei a assimilar aquilo, né? Porque dá um medo. Você vai sair da sua zona de conforto, você vai sair daquilo que, né, você já tá acostumado. Só que ao mesmo tempo tá difícil. E daí eu ficava, será? Será que eu vou? Então eu comecei a colocar a minha zona de conforto, o meu medo de lado. E falei, por que não? Então eu vou. Eu vou. Eu já tinha mandado, até esqueci de comentar isso, eu já tinha mandado vários currículos para Curitiba online, na área de professora, e não tinha dado nenhum certo. Então eu também estava meio desanimada nessa parte, por isso que eu até fiquei nesse impasse. Será que eu vou, eu não vou? Porque eu estava mandando muito currículo online e não estava dando retorno nenhum. E foi uma das coisas que estava meio que, será que realmente eu devo ir? Mas eu falei, por que não, né? Não estou trabalhando, estou desimpedida em relação a isso, então eu vou meter a cara e vou. Gente, foi assim, numa semana que a gente começou a falar sobre o assunto, que a gente começou a trabalhar em cima disso, pra mim ir, né, começar a ver tudo certinho, sobre a questão de vir pra cá, eu recebi uma ligação de uma loja da minha cidade me chamando para uma entrevista de emprego. E uma coisa, gente, nesse período que a gente já tinha 2 anos de namoro, a gente estava morando junto. Morando, mas não era morando junto. Meu marido pediu para que eu alugasse uma casa, a gente tivesse a nossa casa na minha cidade, aos finais de semana que ele estaria lá. Então eu morava sozinha. Meu marido, né, que alugou uma casa, que me colocou dentro e falou assim, essa é a nossa casa. A gente já tava morando junto, Essa foi uma decisão nossa que a gente sentou e conversou e a gente vamos fazer assim. Então só abrindo assim aspas só para vocês entenderem um pouco da situação. Então a gente começou a morar junto em março de 2019. Só que era ele lá em Andirá e eu em Ribeirão, nessa casa que a gente alugou. Só que ele só estava em Ribeirão comigo aos finais de semana, porque ficava muito puxado ele ir voltar. Só que quando deu mais ou menos uns 4 meses, 3 meses, não me recordo, ele começou a vir mais frequente, que foi aonde o gasto começou a ser maior, porque a gente queria ficar mais junto. E ele também não queria me deixar sozinha na casa. Eu vou então ficar mais com você meio de semana, aí eu volto, depois do final de semana eu vou de novo, e foi um dos pontos que a gente começou a ver que o gasto estava bem maior, e daí como a gente já tinha dado esse passo pra morar junto, a gente queria morar junto de vez, não meio junto, porque eu morava mais sozinha do que junto. Então foi aonde a gente falou, não, então eu vou realmente. Só que bem nessa semana que a gente começou a conversar sobre isso, eu recebi uma ligação de uma cidade, como eu falei pra você, da minha cidade, de uma loja, me chamando para uma entrevista de emprego. Era uma loja de decoração, eu já conhecia, foi uma amiga minha que me indicou,
que entre esses currículos que eu mandei eu já tinha deixado lá, então eu conhecia eles, né? E deu certo, gente. Assim, eu fui, fiz a experiência, no outro dia eu já fui chamada para trabalhar. E aquilo foi, assim, uma decisão muito difícil, porque eu não sabia o que fazer. Já tava tudo certo pra mim ir embora, já tava tudo certo. E do nada eu recebo essa oportunidade, e agora? Eu falo sim ou eu falo não? Eu vou pra fora, eu tento, mas se der errado? Me surgiram muitas e muitas questões, muitas perguntas. Será? Então foi aonde eu sentei, meu marido, e a gente falou assim, e aí, o que eu faço? E foi aonde meu marido teve a ideia de falar assim, olha, vamos fazer ao contrário então, vamos mudar todo o contexto da história novamente. Você fica, você aceita o trabalho, passa aí seu tempo de experiência, vê se você gosta, e fica um tempo na loja. E eu peço a conta e vou embora. Eu peço a conta e vou embora. Porque eu acredito que eu, como homem, eu consigo arrumar qualquer coisa. Porque ele falou assim, eu faço qualquer coisa, seja mão de obra pesada, qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Então, eu vou na frente e você fica. Então, você é, tipo assim, você com o seu serviço, você consegue ir segurando as pontas. Eu te mando o dinheiro pra te ajudar, porque eu não ganhava muito, não iria ganhar muito, né? Mas com o acerto, a gente consegue se virando pelo menos por alguns meses. Isso foi mais ou menos em maio que a gente tomou essa decisão. E então ele chegou a conversar com o patrão dele sobre isso, mas o patrão dele não quis liberar ele de jeito nenhum, que foi uma questão no qual a gente quase desistiu novamente. Então foi muita persistência, a gente ficou muito em cima daquilo, foi porque, nossa, era muita vontade de Deus e porque a gente insistiu muito, porque teve muita coisa dando pra gente ficar e não vir embora. Então, como eu falei pra vocês, foi mais ou menos em maio que eu iniciei, aí fiquei maio, junho, julho, 3 meses o meu marido ainda ficou trabalhando lá na empresa dele e eu na loja. Passei esses 3 meses, esse tempo de experiência, fixei na loja, tudo certo, e eu continuei. E foi onde meu marido decidiu de vez, agora eu vou sair e eu vou sair ponto, mesmo o patrão dele não querendo. Então eles entraram lá em um consenso, conversaram em um acordo e deu tudo certo. Então no comecinho de agosto, o meu marido foi embora. Ele falou assim, então agora eu vou. Foi muito difícil, porque do nossos 63 quilômetros de distância, transformaram em mais de 400. E a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar. A gente não sabia se ia dar certo, a gente não sabia se ele ia chegar e arrumar um serviço, se ele ia ter que voltar desempregado, qual era o tempo que eu ia ter que esperar pra gente morar realmente junto. Aí eu praticamente morei sozinha por meses, né? Por meses. Eu já morava meio que sozinha e com esse período eu morei sozinha de vez mesmo. Porque era uma situação que a gente queria, a gente teria que passar por esse ciclo, né? E pra ver um resultado lá na frente. E ok, tudo bem, beleza. Então ele foi. Gente, foi muito apreensivo, agoniante. E assim, a gente pediu muito a Deus para que desse certo. Eu não vou negar que teve uma certa dificuldade da parte da minha família. Minha família não quis que eu viesse embora. Minha família não apoiou tanto essa parte, porque eu já tinha arrumado um emprego na loja, então não tinha por que eu procurar outra coisa. Só que é aquela história, né, gente? Você vai ficar simplesmente preso àquilo, ganhando um saláriozinho, não vai crescer, não vai evoluir, não vai correr atrás. Vai ser assim até quando, né? Na dificuldade. Cidade pequena é difícil, é complicado. Pra quem mora em cidade pequena sabe disso, o quanto é difícil. Tem até cidade grande, né? Muita gente não tem emprego, desempregado. Não é fácil a situação. Mas eu persisti, mesmo não tendo muito apoio, eu persisti. Já do lado da família do meu marido, ele teve apoio total, até porque o irmão dele já tinha ido embora, né? Já morava fora, a família dele já tinha alguém na família que tinha passado por aquilo, tinha dado certo. Então, a família dele nos apoiava, acabava nos apoiando bem mais. E ok, olha, eu não vou recordar quanto tempo foi, meu marido não tá aqui pra me perguntar pra ele, até esqueci.
Mas assim, gente, acho que foi coisa de uma semana o meu marido estava empregado. Uma semana. Eu não acreditei, nem ele acreditou. Ele fez muitas entrevistas de emprego e em uma semana, 15 dias, acredito eu, ele já estava empregado. Só que ele não estava ganhando um salário fechado, ele estava, tipo, cobrindo, eu acho que é final de semana, então não estava dando um salário fechado no mês. Então não era o momento ainda de eu simplesmente fazer as malas e ir embora. Não era o momento. Então ele falou assim, Gabi, a gente vai ter que ficar mais um tempo longe. Tipo, ele já tinha dado mais ou menos um mês nesse serviço, né, trabalhando dessa forma. Pra ele se manter sozinho tava dando super certo, pra ele me mandar algum dinheiro pra me ajudar também tava, mas pra gente assumir uma responsabilidade de aluguel, cidade grande, é muito bom, só que aqui o custo de vida é bem mais alto. Então era uma responsabilidade, gente, simplesmente vamos colocar tudo aqui no caminhão, trazer a mudança, vamos começar a morar junto, sendo que só o salário dele não ia dar conta. Então ele falou assim, eu vou ter que procurar algo que complemente isso ou um outro serviço que, né, seja um ganho maior. Eu falei, ok, vamos lá, mais um tempo separado. Logo em seguida, ele começou a fazer Uber, começou a pegar carro alugado e começou a fazer Uber também. Eu só sei que, gente, nesse meio termo, ele ficou trabalhando nesse serviço como porteiro, que eu falei pra vocês. Ele fazia Uber, era de tudo um pouco. E em outubro, né, ele foi em agosto, e só em outubro que eu fiz uma viagem e vim pra Curitiba, pra casa do meu cunhado, que eu vi ele novamente, depois de quase 3 meses longe, que eu vi ele. Fiquei um final de semana, foi onde a gente começou a colocar as pautas, começou a conversar se realmente era isso, quanto tempo mais ou menos eu teria que ficar longe, o que ele ia fazer. E foi uma coisa muito incerta do que estava acontecendo. A gente estava meio que perdido, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que iria acontecer, né? E ok, vim embora. E ele continuou aqui sozinho, não foi fácil, gente. Foi muito, muito difícil mesmo. Então, passado outubro, né? Novembro, mais ou menos, ele já estava mais fixo, já estava ganhando bem, já estava dando pra gente morar junto. Foi onde a gente começou a conversar sobre eu pedir a conta. E eu já estava super estabilizada na loja, eu fazia de tudo. Eu tinha pego, né, já estava super apegada à loja. Como se diz, a gente acaba criando a nossa zona de conforto, né? E eu falei, meu Deus, agora vai ser uma nova mudança de novo. Só que ao mesmo tempo, nós dois tava com aquele medo. Será que realmente é hora da gente já meter a cara de morar junto e assumir um aluguel? Então a gente pulou de novembro e fez isso pra dezembro. A gente ficou mais um mês longe pra gente ter uma certeza maior. E em dezembro, que foi na realidade o meu aviso também, que daí eu conversei com a minha chefe. Ela não queria que eu saísse, mas eu conversei, expliquei toda a situação. E daí eu fiz o meu aviso, que foi o tempo também de novembro. E começo de dezembro eu vim embora. E nesse primeiro mês, né, que na realidade foram mais ou menos 20 dias que eu fiquei na casa do meu cunhado. Gente, sério, onde morava eu, meu cunhado, meu marido e mais um amigo do meu cunhado. Eu morava com eles, com 3 homens. Eu era a única mulher e o apartamento do meu cunhado é um cubículo, é super pequeno, mas a gente meteu a cara e vambora. E foi, acho que dia 5 mais ou menos de dezembro, eu já estava em Curitiba. E já era época de final de ano, de festas, então tava contratando muita gente. A gente não tava em pandemia ainda, então era uma coisa assim, uma loucura muito grande, porque eu saí pra andar no calçadão, tinha plaquinhas de contrata-se em todas as lojas, coisa que a gente não vê no interior. E eu comecei a mandar currículo em todos os lugares. Eu não tava nem aí pra minha formação, eu não tava nem aí se eu ia trabalhar com lugares que eu já trabalhei, que eu tinha experiência. Eu tava mandando currículo em tudo, em qualquer coisa. Em 2 dias mandando currículo, eu fui chamado em 2 lojas. E eu me arrisquei, eu falei assim, eu vou fazer uma experiência. Não deu certo,
porque se eu continuasse nas lojas eu ia perder praticamente todo o meu final do ano, eu não ia conseguir passar com a minha família. Meu marido já estava há meses sem ver a família dele, sem voltar para a cidade dele, e então ele queria passar o final de ano lá. Ia ser uma situação difícil para nós também, porque daí eu que ia ter que ficar trabalhando e ele ia ter que voltar para ver a família. Então ele simplesmente pegou e falou assim: Gabi, vamos colocar um ponto aqui. Vamos passar esse final de ano, vamos pra lá, vamos descansar, vamos ficar junto, vamos passar o final de ano junto. E em dezembro, em janeiro, a gente volta e você começa a procurar emprego novamente. Só que daí a gente já volta com a nossa casa. Eu dou conta e vai dar certo. Então a gente usou esse tempo em dezembro, em vez de eu ficar trabalhando, a gente começou a caçar casas, casas não, apartamentos para alugar. Gente, foi o maior perrengue, foi acho que em 10 dias, 15 dias de procura de apartamento, a gente não achava nada, assim, que era mais tranquilo, num lugar bom. A gente colocou localização de lado, a gente colocou, assim, perfeição de lado. A gente queria só um lugar que fosse confortável, que também fosse acessível, não precisava ser, um lugar, nossa, ótimo, mas que fosse acessível até mesmo pra mim, porque era tudo muito novo. Se eu começasse a trabalhar, sendo no centro da cidade, qualquer outro lugar, se fosse um ponto que seria de fácil acessos a todos os lugares, seria mais fácil pra mim. Então, meu marido falou assim, é muito mais fácil pra você montar num tubo e o ônibus ir direto, você não ter que fazer todo aquele pinga-pinga. Então, a gente estava procurando uma localização mais tranquila, mais fácil para os outros lugares. E foi onde a gente conseguiu, assim, a gente já estava desistindo, a gente já tinha visto de tudo, procurado de tudo, a gente já tinha feito de tudo, a gente não estava achando nada. Por imobiliária não estava resolvendo nada. E foi onde que em um dos condomínios que o meu marido trabalhou, fez diárias, ele fez amizade com o zelador, e o zelador falou pra ele se ele ainda estava procurando o apartamento que tinha uma vaga no condomínio, onde ele já tinha trabalhado, disponível. E se ele não queria ver o apartamento, porque o cara tava divulgando e ia ser muito melhor, porque ia ser direto com o proprietário. Nossa, a gente foi na hora. Não nego, gente. Nos pegou de surpresa, porque o valor tava meio salgado, a gente ficou assim, será que a gente vai dar conta? Porque de início ia ser só o meu marido, mas por que não? Vamos meter a cara. A gente meteu muito a cara, gente. A gente se arriscou real mesmo e foi. Então, dia 3 de janeiro de 2020, a gente se mudou oficialmente para Curitiba, para o nosso apartamento, né? Que a gente trouxe toda a nossa mudança, porque a gente ia comprar tudo novo, né? Que a gente morava na nossa casa junto. Pense, não foi fácil, gente. A gente comprou todos os nossos móveis ainda namorando. A gente foi tudo guardando na casa da minha mãe. E quando a gente alugou aquela casa que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, a gente colocou tudo dentro. E esses móveis veio tudo pra Curitiba com a gente. Então, resumindo, a gente se mudou. E em 14 dias eu arrumei um emprego num escritório de advocacia em Curitiba. E pra minha surpresa, foi maravilhoso, porque eu não imaginei que eu ia arrumar um emprego tão rápido. E em 14 dias eu já estava empregada. Então estava tudo lindo, tudo perfeito. E essa foi a nossa história de como a gente chegou até em Curitiba. E em menos de 3 meses eu trabalhando, entrou a pandemia. E a gente ficou fechado em casa. Graças a Deus eu não fui mandada embora, graças a Deus meu marido também não foi embora. E a gente era da mesma empresa, só que ele trabalhava na parte de portaria, né? E eu trabalhava na parte jurídica, só que a gente era da mesma empresa. Mas enfim, a gente continuou o nosso serviço, a gente continuou trabalhando e deu tudo certo, mas passamos por bastante perrengue em relação à pandemia. E quando foi mais ou menos em final de abril, começo de maio, eu tinha acabado de passar da minha experiência, eu descobri que estava grávida. Em plena pandemia, tinha assim, 2 meses de pandemia, eu descobri que estava grávida, que é uma história também que eu posso contar pra vocês com minha gravidez.
E foi aonde a gente tinha simplesmente uma moto, que era a minha bis, que veio lá do interior junto com a gente e era o nosso quebra-galho aqui em Curitiba. A gente andava de bis por tudo, a gente não tinha carro, não tinha nada. Continuando, gente, minha baby acordou. Oi, pessoal! Oi! E então, como eu tava dizendo pra vocês, a gente tinha uma bis, que era a minha bis, né? E eu trouxe do interior e era o nosso quebra-galho aqui em Curitiba. A gente andou muito de bis em Curitiba. Era o que ajudava muito a gente. Só que assim que eu descobri a gravidez, como que a gente iria continuar com uma bis e eu grávida? E foi aonde a gente, graças a Deus, conquistou o nosso carro. E passamos pelo processo da pandemia. Não vou entrar muito em detalhe, como eu falei pra vocês também, porque vai ficar muito longo o vídeo. Conseguimos nosso carro, passamos pela pandemia, pegamos Covid, só que a gente pegou Covid só assim que a minha filha nasceu, pegamos depois, né? Passamos esse período da gravidez e mais ou menos em setembro, o meu marido começou a conversar comigo em relação a gente comprar uma casa, porque o aluguel tava até que bom pra gente, mas o condomínio tava pesando demais. Então a gente começou a conversar, a falar sobre o assunto de comprar a nossa casa. E foi onde a gente começou um novo ciclo. A gente começou a procurar casas, só que em Curitiba o custo de vida é bem alto, comprar casa era bem alto e a gente começou a pensar pela nossa filha. A gente vai morar em apartamento, pra gente compensa muito mais a gente comprar um apartamento ou uma casa? O que seria melhor? Então a gente começou a pesar tudo isso na balança, começou a procurar, pesquisar e foi onde a gente falou, não, é melhor a gente ter uma casa. Só que não vai ter como ser em Curitiba, porque a gente não tem condições pra isso, né? Então a gente começou a procurar nas metropolitanas e a gente, depois de muita correria, correr muito atrás, nossa, muitas casas que a gente gostou e não deu certo, e muita coisa deu errado, de verdade mesmo. A gente ficou meses. Voltando aqui, gente, minha baby não tava ficando quietinha, então agora que eu consegui voltar aqui. Então, como eu tava dizendo, demoramos meses pra concluir essa parte da casa, né? A gente achou que ia ser rápido e por fim demorou muito, muito mesmo, além do que a gente estava esperando. Passamos por muitas e muitas casas e nenhuma estava dando certo. A gente achou que a gente, após o nascimento da nossa filha, né, a gente já iria para casa nova, mas não foi o que aconteceu. Foi mais ou menos uns 4 meses ainda após o nascimento dela que a gente conseguiu concluir essa etapa e até que enfim vim para casa nova. Então foi um processo longo e foi pra cá que a gente veio, porque foi aqui na Fazenda Rio Grande que a gente conseguiu comprar a nossa casa. Então esse foi o motivo pelo qual a gente tá aqui agora, porque a gente comprou uma casa aqui, foi aqui que deu certo, foi aqui que a gente encontrou a nossa casa e a gente tá aqui até hoje e graças a Deus tá dando tudo certo. Então foi mais ou menos isso, gente, da nossa saída do interior pra Curitiba e de Curitiba pra cá. É um pulinho, né, praticamente dentro de Curitiba mesmo, a gente se sente morando em Curitiba mesmo assim, porque a gente sempre tá lá, todo final de semana a gente tá em Curitiba. O meu marido, como ele trabalha lá em Curitiba mesmo em si, ele tá lá todos os dias também. A gente acaba fazendo mais as coisas lá do que aqui mesmo, só que foi por questão financeira mesmo, porque lá o custo, as casas, apartamento, tava saindo muito fora do nosso bolso. A gente até conseguiu alguns apartamentos, alguns lugares que caberia no nosso bolso, mas a gente não foi somente pela questão, o que dá pra gente pagar, a gente vai comprar. Não, a gente também foi pela questão do conforto, questão da quantidade de quartos, pelo tamanho da casa, pelo quintal. Então, a gente pesou tudo isso e aqui foi o melhor lugar, a melhor forma, foi o que a gente gostou.
E depois de muitos meses, a gente tava até desistindo, falar bem a verdade pra vocês. Tava num ponto que a gente já tava quase deixando de lado isso, porque eu tava passei pelo meu puerpério, passei por tudo do nascimento da minha filha. E mais esse processo da casa correndo, então tava tudo muito cansativo, exaustivo. Meu marido teve que fazer toda essa parte praticamente sozinha, porque eu tive que me doar, né, a minha filha nessa questão, e eu não tava tendo nem cabeça pra isso. E graças a Deus veio assim, caiu feito uma luva essa casa e deu super certo. E graças a Deus é aqui que a gente mora hoje. E essa foi a nossa história. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deu pra entender, eu acredito eu, a nossa história. Esse é um pouquinho do que aconteceu na nossa trajetória. Espero de verdade, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é como eu disse no começo do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal, que eu quero toda semana trazer coisa nova pra vocês. E se vocês tiverem curiosidade, qualquer hora eu faço um tour aqui pela nossa casa. Ela não está totalmente finalizada. Essas coisas tem todo um processinho, né? Etapas pra ir, pra fazer, pra deixar do jeito que a gente gosta. Mas, graças a Deus, é a nossa casa e tá dando tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!